Eu recebi a seguinte pergunta. Boa noite, Bea, tudo bem? Uma pergunta e não é pedindo recomendação de compra ou de venda. É só uma curiosidade mesmo, se puder responder. Qual a tua opinião sobre a Bradespar? E bom, gente, não tem como falar de Bradespar sem falar da própria Vale, porque basicamente Bradespar é uma holding que investe em Vale. E aí a gente sempre dá uma olhada nessa questão dessas holdings que investem em algumas empresas, porque muitas vezes elas apresentam um certo desconto e algumas vantagens em relação à própria empresa que ela está investindo. É claro que existem prós e contras, eu quero trazer todos eles nesse vídeo de hoje, até mesmo para você entender o que faz mais sentido para você. A questão é, há um ano atrás eu fiz um vídeo de Vale, se eu não me engano ela estava sendo cotada a 63, 64 reais, e eu disse que eu gostava e ainda gosto muito de Vale, principalmente nesse cenário. E aí vocês devem estar pensando, poxa, mas você é louca de gostar de Vale nesse cenário onde ela praticamente só cai, desde o topo ali ela chegou a cair mais de 30% na nossa bolsa de valores, mais do que isso. E sim, gente, a Vale ela é uma empresa muito impactada principalmente pelo minério de ferro. E o minério de ferro, como vocês podem ver aí na tela, ele caiu mais de 50% desde o seu topo, que chegou a negociar 214 dólares a tonelada, hoje negocia a 111 dólares a tonelada, e é claro que isso tem um impacto na questão de Vale. E essa queda do minério de ferro, é claro que existem questões globais, mas algo que pesa muito é a própria questão da China. Então a China, ela vem crescendo cada vez menos. Nesse gráfico aqui, a gente consegue observar isso muito bem. Há quase 10 anos atrás, ela crescia mais de 6, mais de 7, quase 8%. Hoje ela está crescendo aí na casa de 5%. Essa é a estimativa de crescimento, por exemplo, agora para 2024. E quando a China, ela cresce menos e ela demanda menos, por exemplo, minério de ferro, isso tende a impactar as mineradoras. E aí é claro que não foi diferente com a própria questão de Vale. Quando a gente fala de China, o que nós temos observado também ao longo desses últimos anos são alguns problemas no setor imobiliário, de grandes incorporadoras, de grandes empresas do setor abrindo recuperação judicial, pedindo falência, e é claro que isso também acaba impactando nesse mercado, nessa questão dessas commodities. Então isso não é de hoje, não é de um ano atrás, quando eu fiz um vídeo que vem impactando o Vale, né? Já tem um pouquinho mais de tempo, e a questão é que é um cenário onde tudo parece estar muito ruim para a empresa, mas são justamente nesses momentos que eu ligo um alerta de que, olha, a empresa ela é uma empresa boa. Nós entendemos que a empresa, ela é muito dependente de alguns ciclos das commodities e a gente não quer esperar para deixar para talvez investir nela quando esse ciclo se reverter, quando talvez o preço do minério de ferro estiver nas máximas. A gente tem que pensar nessa questão justamente no contrário, quando estamos num ciclo de baixa. É claro que é mais arriscado, nós não sabemos se pode cair mais, é claro, gente, mas são riscos que nós temos que entender se cabe ou não dentro da nossa carteira, pensando nessa questão dos investimentos em renda variável. A questão é, entre Vale e Bradespar, existem algumas coisas que nós precisamos considerar, tá? Então aqui eu quero trazer para vocês um comparativo dos últimos 5 anos dessas duas empresas. Essa tela que vocês estão vendo é uma telinha do Trademap, que eu uso muito para fazer esses comparativos, e aqui, como vocês podem ver, nos últimos 5 anos, a Bradespar acabou se valorizando mais do que a Vale. Aqui a gente já considera os dividendos também, então a Bradespar ela ficou com um retorno de mais de 152%, enquanto Vale 95%. Quando a gente vai olhar alguns múltiplos, dê uma olhada que o dividend yield da Bradespar hoje está em 15,5%, enquanto o da Vale está em 10, quase 11%. Então o Bradespar nesse ponto acaba saindo um pouco na frente. Já quando a gente fala de preço-lucro, e aqui nós vamos começar a falar do desconto que Bradespar pode ter em relação a Vale, tá? A relação preço-lucro de Bradespar hoje está em 5 vezes e a de Vale em 7 vezes. Então hoje Vale, se a gente olhar somente essa questão de múltiplos, ela tá um pouco mais cara do que a própria Bradespar. Agora, vamos separar um pouco esses dois indicadores e vamos falar de dividendos e depois dessa questão do desconto que Bradespar pode ter em relação à Vale, tá? Quando a gente fala da questão dos dividendos, por exemplo, da própria Vale, o dividend yield médio dos últimos 5 anos ficou na casa de 8%, o que não é nada mal, né, gente? Tá acima, por exemplo, daquelas métricas que o Décio Bazin diz que os dividendos deveriam estar acima de 6% para ser considerada uma boa pagadora de dividendos. Já quando a gente fala de Bradespar, essa média ela
acaba subindo bastante, para mais de 14,93%. Só que aqui cabe nós ressaltarmos algumas questões, né? Nós tivemos 2021, que foi ali um ano mais atípico, tanto para a questão de Vale, como para a própria questão de Bradespar, mas também existe a própria questão que Vale, muitas vezes, ela pega parte desses dividendos, reinveste nela, investe nos seus projetos. Enquanto a gente pega, por exemplo, para Bradespar, que basicamente quase tudo que ela recebe, ela acaba fazendo essa distribuição então com os seus acionistas. Existe uma outra questão sobre os dividendos e do porquê que a gente não pode perpetuar, por exemplo, esses dividendos da própria questão da Bradespar, e esse é um ponto de atenção, tá? Em relação a essa questão. A Bradespar, ela tem um processo que está rolando e que aparentemente esse processo, então ele já foi pro STJ, então tá aí na iminência de talvez ter algum desfecho, e esse processo que veio, né, por conta de uma ação ali de litígio da Litel, que tinha ali uma participação e tudo mais com algumas ações ali de Vale e tal, isso lá em 2018, no final das contas, esse processo ele pode ter um impacto de mais de 1,4 bilhões em Bradespar se ela tiver que pagar essa indenização que está sendo solicitada nesse processo. E aqui, 1,4 bilhão é grana para a Bradespar, porque ela não está provisionando esse dinheiro, não está provisionando e colocando esse dinheiro em caixa para caso aconteça alguma coisa, ela tem essa grana para desembolsar. Então, se acontecer de ela ter que desembolsar esses 1,4 bilhões, provavelmente ela vai ter que negociar, vai ter que parcelar, e isso pode trazer sim um impacto para o caixa da empresa e, por consequência, na distribuição de dividendos. Isso quer dizer que, talvez por um ano e meio, os dividendos talvez poderiam ser comprometidos, mas aí nós estamos falando de algo no curto prazo. Mas aí a gente tem que voltar para outras questões, que a própria Vale também tem sofrido alguns impactos com alguns processos, com todas aquelas questões de Brumadinho, de Mariana, algumas indenizações que até hoje estão rolando que ela tem que se desfazer. Então, no final das contas, ambas as empresas elas apresentam alguns riscos que podem acabar impactando nos respectivos caixas, tá? Então, esses dividendos, hoje eles são altos, Bradespar muito mais alto, por exemplo, do que da Vale, mas essa questão dessa ação de litígio fica no radar, que pode impactar no curto prazo. Agora, saindo dessa questão dos dividendos, gente, vamos falar sobre a questão do desconto que a Bradespar tem sobre a Vale. E o porquê que muitas vezes essas holdings, elas têm um desconto em relação àquelas ações que elas investem, né? Porque basicamente, a estrutura holding, muitas vezes ela pode gerar uma certa desconfiança dos investidores, porque eles pensam assim, para que eu vou investir em Vale através de uma holding se eu posso simplesmente ir lá e comprar Vale diretamente? Será que se eu investir através de uma holding eu vou ter transparência? Será que eu não posso ter um problema de gestão? Será que de repente a Bradespar não pode querer mudar um pouco o curso ali da sua gestão e fazer alguma escolha estranha que eu não concorde na questão de administração dos ativos, dos bens e tudo mais? Então isso gera uma certa desconfiança, e a precificação geralmente dessas holdings acabam sendo menores do que as próprias ações que elas negociam. E aí, é claro, existem essas notícias, como essa questão do processo que eu trouxe para vocês, que o mercado ele também já vem precificando isso ao longo do tempo, já que não é algo novo, já que é algo que tem mais de 5, 6 anos que já tá meio que no radar. Ela perdeu uma vez, depois perdeu a segunda, agora já tá no STJ, então pode ter um desfecho aí em breve, então não é algo novo. Então o mercado meio que já vem precificando, e a consequência disso muitas vezes então é que a holding ela acaba negociando com um desconto maior. Mas isso a própria Bradespar ela divulga no próprio site dela. Quinzenalmente eles postam um relatório ali mostrando qual é o desconto que ela tem em relação à Vale. E esse aqui que vocês estão vendo é o último que ela acabou divulgando, do dia 1/7 agora de 2024. Então, como vocês podem ver, a Bradespar ela detém 3,81% do capital total de Vale, o que dá mais de 10 bi, e aí ela soma isso ao caixa dela, que é de 293 milhões, e isso daqui, ó, gente, dá um valor líquido, né, dos ativos ali de Bradespar de mais de 10,4 bilhões. Feito isso, o que eles fazem? Eles comparam com o valor de mercado da própria Bradespar. Então, hoje nós temos a BRAP 3 e a BRAP 4, sendo que a BRAP 4 é a ação preferencial que distribui mais dividendos. Somando as duas ações que nós temos no mercado, o
valor de mercado de Bradespar é de 7,2 bi praticamente. Então, o desconto em relação aos ativos ali de Vale e Caixa e o valor de mercado de Bradespar representam um desconto de mais de 31,2%. E isso eles mostram, inclusive, a variação nesses gráficos que nós estamos vendo aqui embaixo. Então, quando a gente entende que, olha, Bradespar costuma ter, historicamente teve, um dividendo maior que Vale, hoje negocia com múltiplos, né, em relação ao preço-lucro menores do que Vale e tem um desconto de 31,2%, então isso faz com que muitos acabem preferindo, né, por essa questão da Bradespar, isso se não se importarem com essa questão da gestão, de ter essa camada de holding e entenderem o risco desse processo que está rolando dessa questão de Bradespar. Mas, independente de escolher Bradespar ou Vale, falando de Vale, num geral, é uma empresa que, como eu falei para vocês, eu gosto. Acho que ela é uma empresa que ela tem melhorado aos poucos a sua gestão. Nós tivemos aqueles desastres ambientais e que, claro, culminaram em desastres humanos ali na região e tudo mais, mas ela vem tendo que arcar com as consequências de tudo isso e ela está em um momento onde não é favorável para ela. Mas, como eu trouxe para vocês no início do vídeo, são justamente nesses momentos onde muitos estão perpetuando a cagada para alguns ativos que talvez a gente tenha que ligar um alerta. Então, o meu discurso de um ano atrás, ele praticamente permanece de forma muito parecida agora na metade de 2024, beleza? Bom, pessoal, mas eu quero saber de vocês. Entre Bradespar e Vale, qual delas você escolheria? Bradespar, Vale ou nenhuma? Me contem aqui nos comentários que eu quero saber. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.